Bem-vindos, muito bem-vindas, Érica, Finanças para Terapeutas. Hoje é para um assunto intrigante, não, mas que vai deixar algumas pessoas curiosas, né? Só gosto de números na numerologia. Bom, eu sou Érica Bertolini, terapeuta holística e integrativa e especialista em finanças. Então, para começar, eu quero deixar claro para todo mundo que eu não sou contra os oráculos, eu não sou contra nenhum tipo de ferramenta holística, tá bom? Eu, inclusive, sei fazer mapas numerológicos, uso a numerologia no meu trabalho, nos meus atendimentos. Quando eu vou começar um evento importante aqui com vocês, por exemplo, então eu uso a numerologia para ver qual é o melhor dia. Com base na numerologia, eu sei quais são os meus dias favoráveis, quais a minha cor preferencial, que me traz mais sorte, enfim. Eu uso essas ferramentas holísticas no meu negócio, mas eu também uso os números para controlar as finanças, para aumentar os meus resultados, para melhorar o desempenho financeiro do meu negócio. E por que não gostar de números impacta você negativamente? Veja, os números eles rodeiam a nossa vida sempre. Para tudo, a gente precisa de número. Para escolher a data do casamento, você vai lá no cartório, enfim, no buffet, na igreja, escolhe o dia e a hora que o evento vai acontecer, certo? Quando você vai pagar alguém, você pergunta o preço. Para pagar, se o pagamento for em dinheiro, você precisa gostar dos números para conferir o troco. Escolher, muitas vezes, né, quando você vai ter um filho parto é cesárea, você escolhe a data de nascimento, né, o dia e a hora que seu filho vai nascer. Então, números estão nos rodeando sempre, são extremamente importantes. E eu sei, e eu uso a energia dos números a meu favor também. E aí eu vou falar uma coisa agora que pode ser contraditória, mas eu vou explicar por quê. Eu também uso a numerologia para precificar o meu atendimento, o valor dos meus cursos, enfim. Mas como eu faço isso? Eu faço a conta, eu faço o cálculo do preço do meu atendimento, com a planilha, com as informações, com os controles, com tudo. E aí, o resultado dessa planilha, dessa minha precificação, deu um valor X. Para eu ajustar esse valor, né, esse preço do meu atendimento, do meu curso, enfim, de uma maneira que energeticamente ele consiga contribuir mais para minha pessoa, para o meu crescimento, para a minha evolução, para que atraia mais clientes, eu faço esse ajuste de acordo com a numerologia, mas eu já sei quanto eu tenho de embasamento, quanto eu tenho de certeza de que eu não estarei pagando para trabalhar. E por que investir tempo aprendendo isso é tão importante? Aprender sobre finanças é tão importante. Vamos lá. Você é terapeuta, investiu tempo e dinheiro nas formações e não foi pouco dinheiro e na maioria das vezes também não foi pouco tempo. Então, por que você não vai querer investir tempo para aprender como gerenciar o seu negócio com as terapias melhor? Por que na sua cabeça é tão grande a resistência de que não vale a pena? Só porque isso é chato para você, no seu ponto de vista, aprender sobre os números, sobre controle financeiro, sobre precificar é chato e é difícil? Mas não é assim, não precisa ser assim. Para a maioria das pessoas, dependendo do jeito que o outro ensina e dependendo
das experiências que já teve tentando efetuar um controle financeiro, tentando aprender, precificar da maneira correta, pode ter sido até um pouco traumático, digamos assim. Mas não precisa ser. Não precisa. Pode ser de uma maneira muito simples, muito prática, muito eficiente. E qual vai ser o seu maior benefício a hora que você aprender a lidar com o dinheiro, aprender a gerenciar os números e não só através da energia que eles carregam. Quando você aprende a gerenciar os números, as finanças a seu favor, você consegue alguns benefícios. Primeiro, você consegue saber se você está pagando para trabalhar ou não e vai chegar à conclusão se esse seu desânimo e cansaço, essa sensação de trabalhar muito e ganhar pouco ou quase nada, se ele tem relação com o seu preço que está calculado errado ou não. Isso já vai te dar, assim, um alívio tremendo. Ou não, né? De repente você chega aí à conclusão e vê que você está cobrando muito menos do que deveria e fica com receio de aumentar o preço. Mas aí também existem técnicas, ferramentas e estratégias para que você faça isso de maneira gradual. Seus clientes não precisam sentir o aumento de preço num supetão só. Não precisa ser assim. Outro benefício que você vai ganhar a hora que você aprender os números, a controlar os números financeiramente falando também. Você vai conseguir se antecipar, vai conseguir prever situações, momentos financeiros desafiadores. E isso traz noites de sono mais tranquilas. Mesmo que você passe por um momento financeiro turbulento, saber que ele vai acontecer, tomar decisões para minimizar o impacto desse momento, dessa falta de dinheiro, isso vai fazer com que você durma melhor, sim, com que você fique menos preocupada, menos preocupado, menos ansiosa. Isso vai te dar um alívio muito grande. Mas, Érica, como é que eu vou conseguir dormir melhor sabendo que eu vou estar devendo, que eu não vou ter dinheiro para pagar os boletos? Se eu souber disso com 15 dias de antecedência, então, pelo amor de Deus, eu vou ficar 15 dias sem dormir. Prefiro não saber, descobrir na hora. Meu Deus, se você pensa assim, vamos lá, ó. Vou tentar te convencer do quanto é bom descobrir os desafios com uma antecedência, tá? Você consegue negociar prazos de pagamento ou parcelamento de algum valor que tem para pagar ali na frente. Como é que você faz isso? Bom, você liga para o fornecedor, e aqui vale lembrar que eu estou falando de finanças para negócios, tá bom? Eu não estou falando aqui de finanças pessoais. Então você vai entrar em contato com o fornecedor, com a pessoa que você tem esse compromisso financeiro que você não vai conseguir honrar. Você vai ligar para essa pessoa e vai falar: fulano, é o seguinte, daqui 10 dias eu tenho um compromisso vencendo com você no valor de tanto e eu não vou conseguir honrar ele na data. A gente pode postergar esse pagamento, você me dá mais um prazo, mais uma semana, mais 10 dias? Ou esse valor dessa parcela a gente não consegue dividir em 2 ou 3 vezes? Jogar essa parcela para o final, se for um parcelamento, podemos deixar essa parcela como a última? Enfim, você vai negociar com essa pessoa com antecedência. Quando você faz isso, o que acontece? A pessoa percebe, ela sente que você tem controle, que você sabe do que você está fazendo. Você está avisando ela com antecedência. Você está avisando ela com antecedência e ela vai também conseguir planejar o caixa dela com antecedência. Quando você faz isso, a pessoa sente segurança.
ela sente credibilidade nas suas palavras e aí ela fica mais tranquila em negociar com você. Percebe como é difícil você fazer isso, por exemplo, quando já venceu ou no dia que vai vencer? É diferente, é bem diferente. Então, isso vai fazer com que você durma melhor, sim. Porque você já falou com a pessoa, você já tomou as providências que precisava e tudo mais. Ou então, se você consegue de repente fazer uma promoção consciente, sabendo que você não vai pagar para trabalhar, tomando essa decisão. Então você faz uma promoção que antecede uma semana o vencimento ou 3 dias do vencimento desse compromisso financeiro importante e consegue o caixa para fazer isso. Você divulga a promoção de pacote de atendimento, enfim, você tem decisões, você tem o poder da decisão na sua mão. Chega dessa coisa de deixar a vida me levar, a vida leva eu, o negócio é seu. Quem precisa conduzir é você, você não pode mais ser conduzido pelo negócio. Percebe a diferença? Então, entender sobre os controles financeiros, começar já a visualizar quais são os benefícios que ele vai trazer para a sua vida, é de extrema importância. Mesmo benefício você tem se, por exemplo, você for passar por um período financeiro abundante. Nesse caso, você vai conseguir planejar investimentos para esse dinheiro. E aí, esse investimento, ele pode ser um investimento financeiro mesmo, uma aplicação. Ele pode ser a compra de um equipamento com desconto, já que você tem caixa para pagar à vista. Ele pode ser a negociação de um desconto num pagamento que você precisa realizar mais para frente, mas você já tem o dinheiro agora, então eventualmente você consegue um desconto no valor desse pagamento. Então você também consegue estratégias, pensar em situações para ganhar mais dinheiro com esse dinheiro, para que ele renda mais ali na sua mão. Então são inúmeros os benefícios, eu citei aqui 3 só, mas são muitos os benefícios de você aprender os números, aprender a lidar com os números, aprender a ler os números e não só na numerologia. E eu já disse e vou reforçar, eu não sou contra os oráculos, eu não sou contra as ferramentas holísticas, eu também faço mapa astral numerológico e uso a energia dos números ao meu favor e a favor do meu negócio, mas faço isso com consciência financeira, que é o pulo do gato, digamos assim, aqui. Então, aprender isso vai te ajudar a ter mais dinheiro, a passar de maneira mais tranquila por situações financeiramente desafiadoras. E o que acontece, né, se você quiser continuar usando os números só na numerologia? Bom, essa é uma opção que é sua, né? Nós somos livres e podemos tomar as nossas decisões e as nossas escolhas. A única coisa que eu posso te falar com relação a isso é que você vai ficar cada vez melhor para entender a energia dos números. Você vai conseguir usar a energia dos números a seu favor, mas se você não tiver o controle financeiro, vai ser difícil que financeiramente você tome decisões assertivas e ganhe dinheiro de verdade, usando os números só com base na energia que eles carregam, e não também no aprendizado financeiro, e não também com toda a estratégia que vem junto com eles. Isso tem consequências, como tudo na vida, e a opção é sua. Eu acho que unir aos 2 conhecimentos numéricos, né, o numerológico e o financeiro, é muito poderoso e traz muitos benefícios. Um não exclui o outro, percebe?
Muito pelo contrário, juntos eles têm muito, muito mais força e vai, sem dúvida nenhuma, ajudar, vai ser um diferencial muito grande no desempenho do seu negócio com as terapias. E qual, né? Você pode de repente estar se perguntando qual é o melhor momento para você começar a aprender conceitos financeiros, né? Começar a aprender sobre controle financeiro, sobre os números, a matemática, sobre toda essa outra mágica numerológica, digamos assim. É ontem. Se você está com problemas financeiros, então é ontem mesmo. Quanto antes você começar a aprender, melhor. Por quê? Porque isso vai... e aqui não sou eu querendo vender o meu peixe, não estou falando isso porque eu gosto, enfim. É porque isso vai realmente te ajudar a passar por momentos financeiros desafiadores de maneira muito mais tranquila e consciente. E quando a gente passa por desafios financeiros de maneira mais tranquila e consciente, a gente resolve os problemas com mais clareza, com mais entendimento, com mais assertividade. Quem aí nunca, e aí me dizem, quem aí nunca se viu num momento financeiro desesperador e tomou uma decisão errada? Decisão errada assim de nível grave, tipo, vou pedir dinheiro para um agiota. Ou se enfiou num empréstimo dessas financeiras que é praticamente um assalto legalizado, que cobram 20% de juro ao mês. Porque no auge da emoção, do desespero de ter a conta e não saber como é que você vai fazer para pagar, você foi lá e ao invés de você resolver um problema, você arrumou 2, 3, se enfiou numa dívida muito maior do que era até mesmo necessário naquele momento. Quem aí nunca passou por uma situação dessa? Nunca se viu nesse desafio, né? Nessa sinuca de bico, como diz. É bem difícil. Então, o conhecimento dos números do ponto de vista financeiro vai fazer com que você tenha mais consciência, mais clareza, mais entendimento. E isso vai te livrar de inúmeros problemas e enrascadas. Por quê? A partir do momento que você tem um entendimento dos números do ponto de vista financeiro, você tem menos emoção envolvida ali. Por quê? Porque você está criando clareza de raciocínio. Você está aprendendo a conversar com os números. Você está começando a entender quais são os seus padrões. Você entende os ciclos dos seus padrões. Quando eles se repetem, se eles se repetem, você começa a perceber o sentimento que te envolve quando você está ali passando por aquela situação. E aí quando você percebe isso, é porque você está com mais consciência, com mais clareza e você consegue tomar decisões mais assertivas. Eu vou fazer agora uma analogia com a numerologia mesmo. Quando você fez seu mapa numerológico pela primeira vez, e você viu ali que você tinha dívidas kármicas graves, você se desesperou e falou: ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tô lascada, tenho dívidas kármicas pesadas para resolver nessa vida, e agora? E aí você bate aquele desespero, e aí o que eu faço para resolver isso, né? E acaba tomando a decisão errada? Não, né? Eu acredito que quando você fez seu mapa numerológico e você de repente se deparou com uma situação dessa, você não se desesperou e não saiu por aí criando mais dívidas kármicas pesadas, né? Você falou: meu Deus, e agora? Como é que eu posso
realmente sair dessa encarnação melhor, sem carregar essa dívida por mais uma. Eu acredito que você tenha pensado dessa maneira. E por que você fez isso? Porque aquele conhecimento, né, aquele conhecimento daquele desafio, ele te deu consciência das questões que são importantes e que você precisa resolver nessa encarnação. Quando você tem essa consciência de que você tem dívidas kármicas importantes, graves, e que você precisa resolver, né, nessa vida, você começa a traçar uma estratégia, ou pelo menos a observar melhor todo o seu comportamento, as suas ações, como é que você lida com determinados assuntos, para melhorar e pagar essa dívida kármica nessa encarnação, não arrastar ela para a próxima, né? Você usa aquela informação de maneira consciente, inteligente e com estratégia. Com as finanças é exatamente a mesma coisa. Os relatórios, eles servem não para te deixar desesperadas, não, mas para trazer consciência. Porque eu conheço gente que fala assim, Érica, eu já tô tão endividada, eu tô tão lascada, que eu não quero nem saber como é que tá o resto da minha vida, eu não vou fazer controle nenhum, porque, olha, eu acho que o buraco tá muito mais embaixo. E aí, assim, como mais de uma pessoa já compartilhou essa situação comigo, eu já vi as duas situações, exemplo, que eu vou dar agora acontecer. Uma é a pessoa, não, vou encarar esse bicho de frente mesmo, deixa eu ver minhas contas, porque não tá dando, né? Eu fugi a vida inteira, não deu certo, eu preciso encarar isso, vamos lá, você tá aqui para me ajudar, vamos fazer isso. E aí, fazendo junto com ela, a hora que a gente chegou, né, depois de um período e olhou, tirou o raio-x financeiro dela, deu para observar que a situação era muito menos grave do que ela imaginava. Imagina o tanto de alívio. Você imagina ali que você tem, sei lá, uma dívida imensa, e quando você põe no papel todos os pontos, confere e reconfere para ver se não esqueceu nada, para conseguir traçar uma estratégia de sair daquilo, você fala, nossa, ufa, é muito menos do que eu imaginava, que alívio. Você estava ali se auto-torturando gratuitamente, não havia a menor necessidade. E eu também já vi situações de pessoas que estavam com medo de encarar os números do ponto de vista financeiro, pessoas que não queriam, né? Não quero saber disso, não quero olhar para isso, e continuaram em negação, e aí elas se afundaram. Na época que eu fazia consultoria financeira presencial, né, que não era exclusiva para terapeutas, eu vi clientes quebrarem, porque não queriam enxergar os números, porque achavam que não tinha mais saída. E aí a crença, na época eu não era terapeuta, eu não tinha esse conhecimento, mas olha o poder da crença, né? A crença que a situação era tão grave, que ele não tinha mais o que fazer, não tinha saída, acabou se tornando realidade. Não tinha mais saída mesmo. E a pessoa acabou quebrando. Então, eu acredito, né, usei esses dois exemplos aqui, para realmente trazer consciência para você de quais são os objetivos que você quer. Se você está passando por um momento desafiador do ponto de vista financeiro, e aí? Você vai querer continuar aí se auto-torturando, sem querer pôr no papel e descobrir tudo que você precisa resolver, que estratégia que você precisa montar? Ou você vai preferir continuar sem saber, sem encarar esse bicho, vai querer encarar esse bicho e vai falar, não, vamos resolver isso e agora é na unha, porque eu não aguento mais passar por essas situações, eu não quero mais isso para minha vida. Na maioria das vezes a gente tem duas escolhas, né? Vem lá o Matrix, pílula verde ou pílula azul ou pílula vermelha, qual você prefere? Então assim, encarar a verdade
encarar a realidade dos seus números, mesmo que você chegue à conclusão no final de que estava ruim como você imaginava mesmo, mas a partir de agora você sabe o quão ruim é, saiu do campo da imaginação, né? Você sabe o quão ruim está a situação e você consegue melhorar o desempenho, você consegue criar estratégias, mesmo que a longo prazo, para sair dessa situação. Mas se você continuar em negação, tá muito ruim, eu sei, mas eu não quero olhar, gente, isso é uma forma de negação. Não é só porque você acha que tá muito ruim, né? Ah, eu sei que tá muito ruim, então eu não tô negando. Você tá negando sim, porque você não quer encarar de frente da maneira necessária para poder descobrir o quão ruim está realmente e criar uma estratégia para sair dessa situação. Então isso é uma negação sim. Se você quiser continuar em negação, a escolha é sua também. Mas estamos colhendo e vamos plantar. Aí vai do que você... Estamos plantando e vamos colher, né? Vai do que você quer colher depois, né? E se você não está passando por um momento financeiro desafiador, com esses controles, com esse conhecimento financeiro, você pode ganhar mais dinheiro, você pode fazer com que o dinheiro trabalhe para você de maneira mais rápida, você pode trabalhar menos e ganhar mais. É sempre a possibilidade de melhoria grande e deve ser levada em consideração. Sempre. Então, aí. Qual pílula você vai querer? A azul ou a vermelha? A escolha é sua. O que vale mais, né? E aí pode ser que tenha algumas pessoas que vão preferir continuar só no conhecimento numerológico, porque acham que vale mais. Não, vale mais eu continuar trabalhando só a estratégia da energia dos números. Mas eu acredito que isso não é uma disputa. Não é assim, é melhor ter conhecimento dos números na numerologia do que ter conhecimento dos números das finanças. Isso não é uma disputa. Não é quem é melhor, que conhecimento é melhor. Existe sim uma preferência. Eu prefiro os números da numerologia ou eu prefiro os números das finanças. Mas se você tiver consciência de que isso não é uma disputa, e que você pode ter os dois conhecimentos trabalhando a seu favor, aí eu acredito que é uma coisa assim que ninguém segura, porque você vai ter a estratégia do que precisa ser feito para melhorar do ponto de vista financeiro, mas você também vai ter todo o conhecimento da energia dos números para potencializar o resultado dessa estratégia que você criou. É ou não é fantástico? Não é uma disputa. Um conhecimento não exclui o outro. Mas um, sem dúvida nenhuma, potencializa o outro. Os dois conhecimentos unidos têm uma força muito, muito, muito maior mesmo. Então, para você que é numeróloga e tem pavor do número no que diz respeito às finanças, eu acho melhor você começar a pensar na ideia de encarar o seu relatório financeiro assim como você encarou a primeira vez seu mapa numerológico. Entender ali quais são os pontos que você precisa trabalhar, se veio com dívidas kármicas pesadas ou não, quais são os seus dias favoráveis, quais são os seus dias desfavoráveis, qual a sua cor da sorte, enfim. Você encarou tudo aquilo, você leu o resultado e por mais desafiador que seu mapa numerológico possa parecer, tenho certeza que você trilhou ali, pensou ou traçou uma estratégia para poder usar tudo aquilo como um processo evolutivo, como um caminho que potencializasse para que você se livrasse de todas aquelas dívidas kármicas o mais rápido possível e nessa encarnação, para ir para outra de maneira mais leve, mas agora dá para respirar. Então por que você não se joga no conhecimento dos números financeiramente falando e encara o seu primeiro relatório da mesma maneira?
Que tal essa experiência? Não ia ser fantástico conseguir encarar os seus números, a sua grana, né? Não ia ser fantástico você trabalhar os seus números a seu favor? Não ia ser fantástico você encarar ali, olhar a primeira vez para o seu relatório financeiro de fechamento do mês, por exemplo, e entender ali quais são os pontos desafiadores, quais são os seus melhores dias de pagamento, os melhores de recebimento, como você faz para ajustar essas datas para que não fique tanto tempo no negativo, pagando juros no cheque especial ou limite do cartão de crédito todo tomado, enfim. Como você pode usar toda aquela informação do relatório a seu favor, para que o desempenho do próximo mês seja melhor? A diferença principal é que o relatório numerológico, ele nos mostra como viemos, qual a dívida kármica, qual a situação energética que temos nessa encarnação, e o relatório financeiro ele vai te mostrar a situação que você pode ver melhorada um mês após o outro, um mês após o outro. E pensa bem, se o seu mapa numerológico te mostra grandes desafios financeiros, aprendizados financeiros, você pode minimizar ou acelerar esse aprendizado se você tiver consciência financeira. Percebe como uma coisa está muito relacionada à outra e uma pode, sem dúvida nenhuma, potencializar o resultado evolutivo? Seu processo mesmo de vida, de empreendedor, de terapeuta, é fantástico. Um não exclui o outro, nunca, de maneira nenhuma. Gente, agora eu espero mesmo que do fundo do meu coração que você pense quanto uma coisa não impacta a outra. E não impacta, só potencializa mesmo. Espero do fundo do coração que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Então, gratidão a todos, tenham uma excelente e abençoada noite. Até mais!